E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus. Olha que maravilha! E a gente continua falando aí a respeito do quê? Claro, exatamente, é isso aí, a respeito de Ezequiel, né, sobre a palavra do Senhor, e a gente vem falando aí maravilhosamente a respeito desse Deus poderoso que ele não nos como é que fala? Ele não nos pune, ele nos corrige, ele transforma a nossa vida. E ele é completamente zeloso, tanto que ele é zeloso que o Senhor Deus de Israel, ele diz: a vingança é minha, né? E quando ele se posiciona para fazer a correção do povo de Israel e ele percebe que aqueles povos que estão ao redor ali estão rindo, estão achando graças, o que ele faz? Ele vai lá e pesa a mão sobre a vida dessas pessoas, porque ele diz que ele é Deus zeloso, ele é Deus que cuida, né? Ele não quer que o povo fique aí passando por zombaria ou que seja criticado, nem nada disso. E sim, ele está trabalhando aí a correção do povo de Israel para que haja mudança, transformação, cura, libertação. Trazendo para a nossa vida hoje em dia, ele faz isso o tempo todo conosco, né? O Deus de Israel, ele está sempre trabalhando aí na nossa vida, nos dando várias oportunidades para que a gente possa estar mudando, transformando, sendo curados. Às vezes a gente passa por alguma tribulação, por algum problema, e aí a gente quer voltar atrás, a gente tira a mão do arado, a gente simplesmente vira os olhos para outro lado, não olha para Deus, não pede o direcionamento dele. E aí acabamos por permitir que o Senhor se afaste de nós, né? Permitir que ele simplesmente, infelizmente, tire a sua glória do nosso caminho. Mas aí, quando a gente volta, como a palavra do Senhor diz, né? Que se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu olharei do céu e sararei a sua terra, né? Ele quer aí que a gente busque ele de verdadeiro coração, que busque em verdade e em espírito. Ele fala: os adoradores são aqueles que buscam em espírito e em verdade, aqueles que verdadeiramente se dispõem, que transformam a sua vida aí por amor a Deus. O Senhor fala: aquele que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou aquele que salvar a sua vida e perdê-la, isto a salvará, né? Então, o Senhor está posicionando o povo de Israel exatamente sobre isso. Está dizendo a importância aí de salvar a sua vida para a eternidade e não para essa terra. Não é para essa terra, e sim para toda uma eternidade com Ele. E aí, Marcelão, tudo bom? Nem Seja vi bem. que eu tava dentro. Eu tava aqui de cabeça baixa, nem vi que já tinha entrado. Tava esperando você sentar o dedo no avião aí, que eu tenho certeza que você tava fazendo isso porque eu também recebi um convite. E aí Ah, eu pensei assim, quando ela terminar, aí ela vai me dar o ok, vai fazer um barulho, sei lá o quê. Gente, como eu tô gordo, olha só isso aqui, velho. eu não tô Isso. ordendo, não, que eu ainda tô sentando o dedo no avião, sabe? Tá sentado o dedo no avião? Senta o dedo no avião, que no avião é bom avião usar. Tá mandando de novo pra mim. Quantas vezes eu tenho que assistir sua Ah, live? não, mas eu mandei para você várias vezes porque eu achei que você não tinha visto que eu tinha entrado. Até porque eu Entendi. recebi uma ligação aí enquanto eu estava dentro, sabe? Aí eu falei assim, Deixa eu ver se eu adivinho. eu acho que ele pensou que eu atrasei. Deixa eu ver se eu adivinho. São Paulo? Não, não foi não. Não. Ah, então tá bom. Não, eu recebi uma ligação de alguém que eu rejeitei, porque Hum. acho que essa pessoa pensou que eu tinha esquecido, sabe? Eu acho que ela não viu que eu já Ah, estava on. já estava on? É. Aí Ah, tocou, sabe, o telefone, e engraçado, eu tinha esquecido, inclusive, de tirar, né, de colocar no silencioso. Aí tocou, eu falei, Zorra, João. tá de boas. Olha Sim, só. com certeza. Simbora. Esse Sim. capítulo, eu tô dependendo de você nesse capítulo aí, viu?
Sério, por quê? Eu não Porque estudei, eu não. confesso para você, tudo bem, eu estudei, eu eu li de novo e eu fiz essa anotação aqui nele, ó. Ah, legal, eu não tô conseguindo ler, não. Tá escrito assim, voltar no 26 e ver o versículo 17. Pronto. Sério, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o Espírito Santo, ele não me deu nada desse capítulo. Por isso que eu tô É falando porque assim, ele vai dar agora, entendeu? Ele disse assim, é porque eu quero trabalhar hoje com surpresa. Na ah, eu hora, sim, acredito. eu vou falar com você na hora, entendeu? Eu Hoje eu tô na acredito. base da surpresa. Então, que seja boa. Ah, sempre é, vindo de Deus, sempre é, mesmo quando não parece ser, né? Mesmo quando não parece ser, vindo de Deus é bom. É verdade. Bom, perfeito e agradável. É verdade. Eu ganhei o sorteio ainda sem acreditar. E eu tô aqui, sabe o que que eu tô fazendo? Gerando dopamina. É isso que eu estava fazendo aqui. Quem que ganhou o Ai. sorteio e ainda está sem acreditar? Ah, uma pessoa no Instagram, tô falando, tô olhando a vida dos outros, gerando dopamina. Ué, é assim que. Você acha que eu não me perco também nessa parada, não? Não, quando eu vejo, eu fui, eu já tô lá. Aí o que que eu faço? Eu paro, penso e digo assim. A pergunta que eu faço para mim é essa, assim, ó. Isso que você está fazendo agora, nesse exato momento, te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Aí eu respondo, me afasta. Então por que você continua fazendo? Faça. E aí saio, entendeu? Olha, tem um monte de coisa aí que eu faço, mas essa aí não me atrai muito não, te Eu confesso, sabia? fiz, eu fiz uma enquete lá no Instagram, Cláudia. Eu queria que você respondesse lá. Amanhã a live é minha, 0659 AM, né? E aí eu tô na dúvida se eu vou falar sobre ira ou sobre propósito. E aí eu tô perguntando para as pessoas o que que elas acham, o que que é mais interessante, o que que é mais legal. Desculpa, você não já falou de ira? Já? Não, Cláudia. Você Não. falou irai-vos, mas não pequeis? Não. Ainda não. É justamente isso que eu quero falar amanhã. Entendi, Ou sobre propósito. É porque a gente entendi. faz tanta coisa. Eu falei isso na mentoria semana passada. É porque a gente faz tanta coisa junto que a gente faz tanta coisa, faz reunião, conversa, faz live de manhã, alinha a live, faz live à noite, alinha o que deu certo, o que precisa melhorar, faz isso, faz aquilo que a gente para e pensa assim, que a gente já falou tudo, mas a gente falou eu para você e você para mim, Entendi, né? Mas foi na mentoria de quarta-feira passada a gente falou sobre ira. entendi. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou ler o capítulo, eu leio ele todo ou você quer que você que vai comandar aí mesmo? Porque, enfim, você quer Tá que eu leia bom. ele todo ou você quer que eu Até. pare Não, em pode algum ler ponto? só até o 11. 11. A palavra do Senhor é a lamentação de Tiro. A minha observação, eu já queria falar sobre ela, pode ser? Pode? Então, lamentação de Tiro. Esse é o título do capítulo de hoje. Lamentação de Tiro. Quando você vai lá no, no Ezequiel 26, no capítulo anterior, que você vai no versículo 17, Deus está falando assim. Eu vou até um pouquinho antes. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: Como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade que dominava os mares, você e os seus moradores, que atemorizavam todos os que ali moravam. Então Deus já diz pela boca de Ezequiel no 26, e olha só como é que o negócio está ficando estreito. Agora me veio alguma coisa, né? Jesus. Olha só como é que o negócio está ficando estreito. No capítulo passado, lembra que ele está falando assim: olha, eu vou fazer. Olha, preste atenção que eu vou fazer. Olha, eu vou fazer. Agora ele está falando assim: olha, estou fazendo. Olha, estou fazendo. Olha, estou fazendo. Olha, estou fazendo. Daqui a pouco, bem provável dele falar: olha, já foi feito.
Olha, já foi feito, olha, já foi feito. É bem provável que isso comece a acontecer. Então, o que que acontece? Como o negócio está ficando estreito, o negócio está ficando mais próximo. Ontem ele falou assim: vão fazer lamentações de Tiro. E aí hoje, qual é o título do capítulo? É Lamentação de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. E Deus manda ele fazer a lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura, as suas fronteiras estão no coração dos mares, e os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza, fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senir, trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro, fazem os seus remos de carvalhos de Bazã. E me veio uma coisa na cabeça aqui agora. E os seus bancos fizeram-nos de marfim engastados em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino, bordado do Egito, para servir de estandarte azul e púrpura das ilhas de Elisá Eu vou eram pedir o para você seu parar todo. aí. Eu vou pedir para Pronto, você parar bem aí, né? era o seu todo. Parei bem aqui no 8. 7, quer dizer. Isso. O que que acontece? Ele começa aí falando, né? Como você colocou bem, sobre a alimentação, a lamentação de Tiro. E assim, é interessante como você posicionou também. Ele pede para que Ezequiel, né, se levante e que lamente por Tiro. E quando Aham. Ezequiel começa a lamentar por Tiro, ele começa a falar sobre a grandeza e a formosura que Tiro tinha. É a Sim. única cidade que Josué lamenta, né? E aí ele começa a Ezequiel. lamentar por essa cidade. Josué. É porque tem um versículo em Josué. Aí minha cabeça foi Tudo para bem. lá. E aí ele começa a lamentar aí por Tiro e ele coloca lá no 7. Olha a importância dessa lamentação. Ele coloca lá no 7: de linho fino, bordado do Egito, era a tua vela, para servir de estandarte azul púrpura das ilhas de Elisá. Azul púrpura das ilhas de Elisá eram o teu todo. A gente vai lá em Gênesis 10:4, Gênesis 10:4, que fala assim: ele começa falando, os descendentes dos filhos de Noé, descendentes do filho de Noé. E aí ele fala, eu vou ler até o 4. Ele diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. E nasceram os filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Tomargama. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisá. Aí a gente volta. A sua, a sua vela era de linho bordado do Egito e era uma vela para servir como estandarte azul que vinha das ilhas de Elisá. Elisá, descendente de Noé. Olha que interessante. Não é interessante? Sim. Noé é povo de quem? De quem? Eu não entendi a pergunta. Noé é povo de Deus, né? Sim, Ele foi é. retirado ali para uma Era grande arca. exatamente, porque era o único homem justo da época antes do dilúvio. Exatamente. Então, esse povo era descendente de quem? Eita.
É o que? Isso aí foi chuva? Chuva, tá chovendo pra caramba aqui. E só tá chovendo de um lado, é impressionante. É, aqui tá Metade sol. da casa pra cá tá chovendo, metade da casa pra lá não está chovendo. É Hum. impressionante isso. Se eu pudesse pegar aqui onde está o pedestal do meu celular, eu mostraria isso pra você. E aí, então ele está falando aí a parceria deles com o povo de Deus, com o povo de Elisá, o povo de Noé, descendentes de Noé. E aí ele continua lá no 8 falando: os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros e os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Ainda no 8, eu queria que a gente fosse lá em Josué 11:8. Josué, se você achar primeiro, Marcelo, eu deixo. Josué 11:8. Josué E o 11:8. Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Então a gente volta aí no 8, Josué 11:8, né? Ele tá Uhum. falando, ele tá falando sobre o povo de onde? De Sidom. Quem derrotou o povo de Sidom? De novo. Vamos lá. Vamos 11, lá, de novo. 8. O Senhor Uhum. entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até Até a Sidom, até grande a grande Sidom e até Misefrote. Misrefote, Maim, Uhum. e até o Uhum. vale de Mispa, oriente, Uhum. e feriram-nos sem deixar nem sequer um. Quem feriu? Senhor. Israel, através Uhum. do poder que o Senhor colocou na mão deles, Nas né? mãos deles, exatamente. Então, assim, é um povo que apesar de ser poderoso, como ele está colocando aqui, que tinha sua formosura, que tinha seu comércio, que tinha tudo isso, foram moradores que foram derrotados por Israel. Não sobrou nenhum. Vamos lá em Jeremias 47:4. Jeremias 47:4. Jeremias, Isaías e Lamentações, Ezequiel e Dan... Jeremias 47:4. Ele fala assim, achou aí? Não. Qual é? Jeremias? 47:4, eu já achei. Ele fala assim: por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor e a terra do mar. E sobreveio a calvície, a Gava e Asquelon. Esta foi reduzida ao silêncio, com o resto do seu vale, até quando vós vos retalhareis? Então, o Senhor já havia avisado a eles que isso iria acontecer, porque eles estavam se zombando, né? Criticando e se retalhando, né? E aí o Senhor já tinha avisado para eles lá em Jeremias 47:4. Ainda no 8 ele fala assim, ó: Arvad está localizada ao norte de Sidom, tá? Em uma ilha. A gente volta lá em Gênesis 10:18. Qual é a ilha? Qual é a ilha? Eu não sei. A gente acabou de falar dela. Gênesis 10:18. A ilha que é do descendente de Noé. Os avadeus, os amareus e os amateus. É o que está escrito em Gênesis 10:18. Exatamente, é isso mesmo. Tomai do vosso pai. Ah, não, perdão. Eita.
Eu fui lá no 20 ao invés de 10, 18. A cabeça tá boa! Ele fala, né? É, ele ainda está falando do quê? Da descendência dos filhos de Noé. Lá no 15 ele fala: Canaã gerou a Sidom, que foi seu primogênito, e a Et. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, que foi Et. E os Jebuseu aos amorreus, e aos girgazeus, e aos herveus, e aos arqueus, e aos sineus, e aos arvadeus, e aos zemareus, e aos emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus, descendentes de quem? Noé. Que era povo de quem? De Deus. Uhum. Mas eles se corromperam, Uhum. assim como Israel. Então, era um povo só, uma só nação, né? E às vezes a gente perde isso porque a gente não gosta muito de ler aí genealogia, né? Quem gosta de ler genealogia? A gente olha a genealogia e fala assim, Pô, pula, mas o genealogia, tanto pula, que é pula. importante você saber a formação da sua identidade, por que que você é assim, por que que você é Exatamente. assado, né? Uma das Aí tarefas, por você. exemplo, da mentoria é justamente isso, é definir qual é a Hum. sua árvore genealógica. Vai ser essa semana. Pesquisar qual é a sua árvore genealógica, enfim. E Entende? aí você vê aí Sidom, sabe, Marcelo? Você vê Sidom, Sidom é parente deles, né? Então não é assim, não é um povo que também deveria ser um povo santo, que também deveria ser um povo que busca a presença do Senhor, mas não é. E aí ele fala assim, lá no 9, né, ele continua: os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti, os calafetes, todos os navios do mar, e os em ti, os teus calafetes, todos os navios do mar, e os marinheiros se acharam, eu li de novo, né? E os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Eu vou ler aqui rapidinho até o 11. Os persas, Uhum. os líndios e os puti se acharam em seu exército, e eram teus homens de guerra, escudos e capacetes pendurados em ti, e manifestaram a sua glória. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os seus muros em redor, Legal, e entendi os o que você está dizendo. gamaditas nas torres penduravam os seus escudos. Nos teus muros em redor aperfeiçoavam a sua formosura. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: toda essa vaidade, todo esse orgulho, toda essa conquista que você tem, que você coloca aí, baluarte de não sei o quê, que você põe navio feito de ouro, que você põe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso aí que você está falando, quem te deu foi eu através do meu povo, porque você é parente indireto do meu povo. Você está indiretamente ligado ao meu povo, essas parcerias e essas conexões que você fez lá no passado, que te fez conquistar essas coisas. E aí, por causa disso, você cresceu muito e se esqueceu de onde você veio. Você está aí dentro do seu processo de orgulho, dentro do seu processo de avareza, se sentindo feliz e grato porque Israel está caindo, e por conta disso você acha que vai crescer mais ainda. E eu te conto uma coisa, do mesmo jeito que a gente falou lá anteontem, do mesmo jeito que você prosperou porque as cidades em volta, porque o povo de Deus prosperou e automaticamente você prosperou junto, da mesma forma agora você vai se lascar, porque o meu povo também se lascou por causa da iniquidade deles e automaticamente vai acabar as coisas para vocês, porque não tem como chegar em Israel sem passar por você. Não tem como chegar em Israel sem passar por quem paga tributo para ela e por quem cresceu por causa dela. Então, todos que estão à volta, que geram prosperidade, não fique felizinho, não. É isso que ele está falando aqui. E lembre-se de onde que você chegou e quais foram os meios que eu permiti, entendeu? Através do amor que eu tenho ao meu povo, para você chegar onde você chegou. Não é isso, Cláudio? Lembre-se de quem você é parente, lembre-se de quem você é filho, e você agora está zombando aí da sua própria parentela.
parentela, você está zombando dos seus próprios pais, dos seus próprios familiares, sendo que você, antes deles, se afastaram de Deus. Antes deles, vocês se colocaram aí para adorar outros deuses, e foram vocês que também trouxeram isso para que eles estivessem adorando outros deuses. Então você não é melhor do que eles. E como você zombou deles, você também vai sofrer a consequência do seu pecado. E aí ele fala lá em Gênesis, perdão, eu tô bem, que eu estava lendo Êxodo aqui agora há pouco. Ele volta lá em Gênesis de novo, Gênesis, legal, dona Cláudia, 10 do 6 ao 22, né? Gênesis 10 do 6 ao 22. É importante, como a gente está colocando, por que é importante isso? É importante para entender por que que é a única cidade aí também que o Senhor está pedindo, né? Falando que lamente por Vou ela, né? falar. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecar. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, que foi o que teve a ideia de fazer o tal da Torre de Babel, não é? E esse foi poderoso caçador diante. Por isso que é importante você entender a árvore genealógica, para você saber de onde que vem essas criaturas aí, ó, que quer ser Deus. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Eu acho que ele foi, como Nimrod, poderoso caçador diante do É. Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Falei, Ereque, Acade e Caoné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E Rezem entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim e a Naftuim. Ah, que saco isso, Marcelo e Cláudia. Presta atenção nessa parada. Presta atenção nessa parada. A Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Eté. Lembre que o nome da geração, ou o nome da geração, não, o nome da nação, geralmente é dada pelo nome do patriarca, entendeu? Então, os Eteus é porque tem alguém que se chamava Eteu, e assim por diante. E o Exatamente. Jebuseu, por Canaã. exemplo, o Amorreu, e Canaã gerou a Sidã, seu primogênito, e a Eté. Canaã gerou a Sidã. Quem é Canaã? É uma pessoa que gerou a Sidom. É outra pessoa ou a cidade? Seu primogênito e a Eté. Tá vendo? Que são os cananeus de Canaã, né? Então é uma pessoa que gerou uma cidade. Preste atenção, como é importante entender essa parada aqui. E ao Jebuseu, ao Amorreu, os Girgauzeu, e ao Eveu, ao Arqueu e ao Sineu. Vamos embora. E ao Arvadeu, ao Zamereu, ao Ameteu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras e as suas nações. É até aqui, não é isso? Até o 22, ele fala: Assim que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jefé, também lhe nasceram filhos, e os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Ok?
Então a gente fala aí nomes de pessoas que geraram nome de Nomes de cidades que cidades, formaram nome nações, de nações, né? exatamente. E aí Deus está colocando aí para a gente o seguinte, ele está lamentando, ele está dizendo assim, ô Sidom, filho de Canaã, ô Sidom, filho de Canaã, por que que você zombou aí dessa cidade de Canaã, zombou do seu próprio pai? E aí, quando ele chega lá no 10 ele diz, né? Os persas, os lídios e os putis. Você lembra que a gente leu? Um dos Uhum, descendentes aí de Noé, Puti, sim. se acharam em seu exército e eram os homens de guerra. E eles se exultavam, eles se enchiam de glória, porque eles eram homens de guerras, eles eram vencedores, eles eram isso, eles eram aquilo, enfim. Aí você vê lá no 11 ele falando assim: os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas torres penduravam os seus escudos, nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a sua formosura, quer dizer, a cidade cada dia ficava mais bonita, mais linda, né? Aí vamos ler do 12 até o 15, tá bom? Pode ser? Tarsis Aí negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas em troca das suas mercadorias. Lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. E os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em trocas traziam dentes de marfim e madeira do ébano. Até o 15 que você pediu. então, o senhor está falando aí, é importante ver os nomes. Ele está falando assim, Dedã, Togarma, aí ele fala Todos Meseque. descendentes de Noé, que são descendentes que formaram verdadeiramente a, a, a nação de Israel, né? Bom, E aí eles estão negociando ali com esse povo que está trazendo prosperidade para eles, né? Trazendo prosperidade financeira para eles, e mesmo assim, ao invés de ajudar, eles zombam dos seus próprios irmãos. Aí ele fala lá em Salmos 48:7. Vamos lá em Salmos 48:7. deixa eu vou. Peraí. Salmos 48, 7. Ele diz assim, ó filho do homem. Não, ele diz assim: foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Quem negociava com eles? Tarsis negociava com eles, né? Então, quando eles Eu preciso dessa destruíram, Bíblia olha só. sua aí, Cláudia. Você podia me dar de presente essa Bíblia aí. Então, Tarsis negociava, né, com eles. E aí o que que acontecia? Trocavam riquezas, várias riquezas, Ou e então me eles dá o foram nome dela que eu destruídos. baixo da internet. Os barcos foram, os navios foram destruídos, né? Eles foram completamente destruídos como se fossem ventos, né? Ele fala lá no 7, com vento oriental, não é como se fosse, com vento oriental. Eles foram destruídos. E aí, isso faz com que eles percam nessa negociação. Aí lá no 13 ele está falando de novo sobre geração, no 14 também sobre a geração, e no 15 também ele está falando sobre essa geração, né, de Noé. Ele fala, a versão grega, inclusive, fala o seguinte, fala Rhodes. Ele traz a versão grega para Rhodes, ao invés de Ele Dedã, diz também no 16, ele diz, a Síria negocia. Posso ir do 16 até algum lugar? até o 22. Ele diz assim, a Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo que ela tem não saiu dela, entendeu? Tudo que ela tem veio das terras dos descendentes
De de Noé. Noé. Judá e a terra de Israel negociavam com você pelas suas mercadorias. Davam o trigo, claro que assim, tem o mérito dela, né? Uhum. Ela tem o mérito dela. Por quê? Porque ela tem a localização, ela tem a facilidade nas navegações, ela tem A coragem, né? o Deu a cara para bater. pioneirismo, exatamente, o pioneirismo dentro do processo das navegações, né? E tem o produto interno bruto dela, que ela também tinha para negociar, porque se ela não tivesse nada disso também, né? Ia negociar o quê? Uhum. Que gerava interesse para as pessoas, para os demais que estavam do lado de fora. E a Mas terra você de não Israel evolui sozinho. negociavam exatamente, mas você não cresce sozinho, mas você não desenvolve sozinho. Não adianta você ter isso tudo e fechar o mercado e falar assim, pronto, eu sou independente, autossuficiente, não preciso de ninguém. E é isso que Deus está mostrando para ela aqui. Está dizendo assim, você está zombando porque você acha que você vai crescer mais, porque Jerusalém está se lascando, e você não está se lembrando que 85% dos seus resultados vêm das conexões que você faz. E por Judá e a terra de Israel negociavam com você pelas suas mercadorias, davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão da sua manufatura, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal pelas suas mercadorias, davam em troca ferro, trabalho, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã também, descendente de Noé, descendente de Cã sem Jafé, negociava com você, trazendo mantas para cavalos. E a Arábia e todos os outros príncipes de Quedar eram seus clientes, negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros, bodes. Nisto negociavam com você. É até aqui? Uhum. Na verdade, sabe, Marcelo, eles são muito inteligentes. Mesmo eles sendo improdutivos, eles eram muito inteligentes. Então, assim, a produção deles, na verdade, eram os navios e os navios mercantes. Eles iam lá, Ele dominava o buscavam, porto. entendeu? Exatamente. Exatamente. Aí eles trocavam em comércio. Então, eles tinham uma grande variedade de coisas para vender, né? Por quê? Porque eles traziam de todos os lugares, então eles eram um centro comercial ali e faziam essas trocas. Mas essas trocas vinham de onde? Vinham dos Mas descendentes produzir de mesmo algo, eles não que produziam não nada, a produziam. não ser a mão de obra de levar e trazer. E aí, por causa disso, ele Exatamente. tinha muitas oportunidades de ter os estoques das coisas, com um preço talvez mais negociável, porque ele era o centro comercial, então ele tinha um preço mais tranquilo para negociar, para gerar uma lucratividade, talvez não. Com certeza é isso, para gerar uma lucratividade e conseguir trocar com folga de grana, e por causa disso ele cresceu exponencialmente. Realmente eles eram improdutivos dentro do processo de produzir algo assim, plantar e crescer Uhum. e fazer mantas e fazer mel e ter isso e aquilo. Mas eles eram produtivos dentro do trabalho da mão de obra, de levar e trazer as coisas e de negociação, né? Então, assim, ele era Exatamente. generalista. E é muito melhor você ser generalista do que você ser especialista, porque você conhece de tudo um pouco e consegue fazer conexões por causa disso. Agora, quando você conhece uma coisa só e foca numa coisa só, né, de conhecimento, de sabedoria, o que acontece dentro do seu processo de crescimento? Você provavelmente vai. A gente falava muito sobre isso quando a gente trabalhava lá no Hélio, né? A gente falava assim que Uhum. é muito importante um profissional ele não focar só numa especialidade. Ah, eu sou só colorista, eu sou só maquiador, eu sou só Pode design de até sobrancelha. ser especialista nisso, mas você Isso, não pode mas fazer eu preciso só conhecer isso. todo o resto. Porque se eu conheço todo o resto, eu tenho um leque, entendeu, de possibilidades. E nisso, Tiro era muito bom. Ele tinha um leque de possibilidades, ele era generalista. É isso aí. Exatamente. Nossa, que Exatamente. aula extraordinária, hein, Cláudia? Parabéns, velho.
É o Espírito Santo de Deus. Mas quando Tiro, só que Tiro não tinha sabedoria, porque o que que acontece? Ele tinha inteligência, ele sabia aplicar o conhecimento que ele tinha, usar para negociação, mas não tinha sabedoria de entender que o outro era importante para ele. E sabe o que é legal, engraçado e curioso? Eu estou tentando substituir o engraçado por curioso. É que ainda tem gente que diz que a palavra de Deus não é um manual para a vida. Olha só, livre comércio. Tá ensinando aqui. É verdade, livre comércio, Exatamente. ensinando, né? É verdade. E aí ele continua, sabe, Marcela, ali, você leu até o Livre 20. comércio e humildade na negociação. Para É, você não perder exatamente. a estribeira e achar que você vai crescer porque o outro se lascou. Não é porque o outro se lasca que você vai crescer. O crescimento é para todo mundo. O outro não precisa se lascar para você crescer. Quanto mais o outro cresce, mais você cresce. Se você está envolvido no processo também de fazer o outro crescer, de fazer o outro feliz, de fazer o outro isso ou aquilo. Você leu até o. 23. Agora é o 23, até o final. Não, Até o 23 final? a gente já leu. A gente já leu 23, é o 24, ó. Estes eram os teus mercados e toda a sorte de mercadoria em pano de púrpura e bordados. Aí ele fala pestes de tapetes de várias cores, cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as suas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriquecestes, e ficaste muito formosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os ca calafastes, os que faziam os teus negócios e os soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ótimo. Ao estrondo da gritaria, os teus pilotos tremerão as praias. Quer dizer, nem o que você tem habilidade lhe restará, Exatamente. né? O Senhor está dizendo, nem aquilo que você tem habilidade lhe restará. Ele fala assim, tem uma outra tradução mais antiga que fala assim, é, as as ondas lhe encobrirão. As ondas vão encobrir aí os seus navios, né? E aí ele vai, posso ler até o final, até o 36? Anda, anda. Aí ele fala assim, ó, far-se-ão, é até aí mesmo, né? É. Não, é do 29. Todos Farão os ouvir a sua voz, é isso mesmo, é do 30. Farão é do ouvir a 30. sua voz por causa de você, e gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Reparão Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro e agora está reduzida ao silêncio no meio do mar. É a preocupação deles, a lamentação, o choro, o pranto e a tristeza em relação a, cara, ele se lascou. Não é assim, aí ele se lascou, uhul, eu fico feliz porque agora eu vou crescer. Não, é a parceria. As pessoas, o contrário, lamentarão e farão o contrário do que você fez. Quando as suas mercadorias eram expostas pelos mares, você satisfez muitos povos com as suas muitas riquezas e as suas mercadorias, você enriqueceu a reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores da ilha se espantaram por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo espantado no rosto. As mercadorias, os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre.
Para sempre, quer dizer, eita Deus, para sempre, para sempre. Ele fala lá em Apocalipse, vamos rapidinho, em Apocalipse 18, 11 e 19. Apocalipse 8, não, Apocalipse 18, 11 a 19. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas dos seres humanos. Corpos e almas dos seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas de tanto lhe apeteciam, que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. É até aí não. Os Não, negociantes até dessas 19. coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas e púrpuras e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançarão sobre lançarão pó sobre a cabeça e lamentarão e chorando gritarão: ali a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Quer dizer, até o fim. Até Apocalipse, até o fim, ela será devastada. Exatamente. Porque o Senhor falou e ele não volta atrás na sua palavra. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas Deus não é Deus perdoador. Deus não é Deus que... Sim, ele é. E por isso que ele tem uma outra promessa aí. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu virei do céu e sararei a tua terra. Terra. Em 586 a.C., Tiro foi cercada por Nabucodonosor, rei dos caldeus. Durante 13 anos aparentemente sem sucesso, caiu depois sob o jugo de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Depois um cerco de 7 meses, Tiro continuou a manter muita da sua importância comercial até o início da era cristã. Foi aqui que se fundou uma igreja logo após a morte do santo Estevão, de Estevão e Paulo. Ao regressar da sua terceira jornada missionária, passou uma semana em diálogo com os discípulos daquela cidade. Após a primeira cruzada, foi capturada, tornando-se uma das cidades mais importantes do Reino de Jerusalém. Fazia parte do domínio real, embora houvesse colônias autônomas para as cidades mercantes da Península Itálica. De resto, e enquanto Jerusalém não foi conquistada por Salatino em 1187, Tiro manteve-se uma cidade importante para o cristianismo. Realmente aconteceu isso. E a cidade de Tiro foi particularmente conhecida pela produção de um tipo de tinta púrpura bastante raro. Essa cor era reservada em muitas culturas nos tempos antigos para realizar ou nobres.
e não tem o resto. Poxa vida. Mas aí o que que acontece, sabe, Marcelo? Lembra que o senhor falou ontem, né? Ele fala assim, que 70 anos iria se passar e aí Tiro ia se restabelecer, mas ela iria se restabelecer para dar o quê? Seu, seu salário para quem? Para o Senhor, Uhum. né? Ela só iria se restabelecer para isso, para dar o seu salário para o Senhor. É, então, assim, o Senhor, ele sara a sua terra, mas você precisa o quê? Clamar a Ele. Não é que Ele Exatamente. volta atrás, eu sempre vou falar isso, o Senhor não volta atrás em sua palavra, Ele não volta atrás naquilo que Ele faz, Ele não volta atrás na sua correção, não, Ele não volta atrás, o Senhor não volta atrás. Mas Ele tem outra promessa. Ele diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu sararei a sua terra. Então é a mesma, não é que ele voltou atrás, é que existe uma outra promessa para uma outra atitude. E é isso que Deus está falando assim, olha, às vezes a gente fala assim, esquece do passado e segue em frente. O Senhor está falando assim, lembra do passado. Nesse momento ele está dizendo, lembra do passado. Lembra onde você andou. Lembra de quem você é parente. Lembra quem esteve com você. Lembra quem te estendeu a mão. Lembra quem te fez crescer. Lembra que esse povo é um povo escolhido meu. Lembra que foi você que se afastou Quer primeiro do ver? que Olha só. eles. Preste atenção nisso que Cláudia está falando, porque isso é importante. Ele fala assim, ó, no caso de Tiro ser dividida entre ilha e continente, aconteceu como é a cidade de Florianópolis hoje. Só que naquela época não tinha pontes e nada. Nabucodonosor cercou a cidade durante 13 anos e em 572 a.C. destruiu a parte continental e diante disso o rei de Tiro, na época que ficava na ilha, aceitou a dominação de Nabucodonosor desde que não atrapalhasse o comércio dele. E aí acabou sendo tudo certo. Mais tarde, Ciro o Grande invade a Babilônia, que foi levantado por Deus, Ciro, invade a Babilônia e ordena a reconstrução de Jerusalém. E ordena também que Tiro, agora sobre o domínio de Israel, forneça madeira para a reconstrução. Então a profecia não foi cumprida, exclamam os incrédulos, mas olha o texto: muitas nações, e não apenas um, no caso dos judeus contemporâneos, foi uma só. Foi só uma, ou seja, o recado de Deus foi claro: vocês sentiram a desgraça em quantidade pior. E tem uma É foto isso que aí. é justamente isso que você está falando. É isso aí. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa vida, se posicione, sabe? Ao invés de você é, olhar para o outro com desprezo ou E acreditar que de achar repente. verdadeiramente, e achar verdadeiramente que, desculpa te interromper, que verdadeiramente que para você crescer, o outro tem que cair, tem que derrubar, tem que se lascar. Saiba que é diferente. Quanto mais você cresce, quanto mais você contribui, mais você cresce. Quanto mais você contribui, mais você cresce. Então, se você foca no crescimento do outro, se você foca na sua vida como um propósito de fazer a vida do outro uma vida extraordinária, seja num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar, num relacionamento. Entender, Claudinha estava falando sobre isso na live de anteontem, e além disso, a gente fez um alinhamento ontem falando sobre isso nos perfis DISC, né, que a gente vai falar na mentoria de hoje, é você entender verdadeiramente não só na tarefa, mas sim nas pessoas. E saber que isso é que te Exatamente. traz resultados extraordinários. Exatamente. Exatamente. É que ser próspero é ser produtivo na vida do outro. Uhum. É isso aí. Posso fechar? Claro. Paizinho querido, muito obrigado por essa aula extraordinária através do teu Espírito Santo, falando da tua serva, Obrigada. Claudinha. Muito obrigado, porque o Senhor me ensinou muito nessa tarde, me ensinou muitas coisas, me ensinou a enxergar a tua palavra de uma outra forma quando eu enxergar um texto desse, e a pesquisar mais e a querer buscar mais a respeito disso que estava nas entrelinhas.
Senhor, e só o seu Espírito Santo que nos dá esses insights. É Então, verdade, obrigado Senhor. por ele, obrigado pela oportunidade do Senhor dar ele para nós, para que traga isso à tona na vida das pessoas, Em Senhor. nome de O propósito Jesus. da vida é justamente isso, está ligado com o seu propósito na nossa vida, que é transbordar na vida das outras pessoas. Enche-nos, continua nos enchendo com o teu Espírito Santo, transborda o teu Espírito Santo na vida de mais e de mais pessoas, Em que nome de mais e mais Jesus. pessoas consigam enxergar isso como uma coisa extraordinária. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fica aí a dica. Não pule a genealogia. É isso aí. Beijo no coração. Até Beijo. amanhã, 0659 AM com Claudinha e 12h05 temos do Trono. Joia? Com Claudinha amanhã. Não, sou eu. Sou eu, até botei uma enquete lá nos meus stories. Sou eu, Eu botei uma falei, enquete meu lá nos Deus, meus tá me stories. explorando isso aí. Propósito ou irai-vos? Falei, é Propósito domingo e ou irai-vos? segunda, aí depois eu vou fazer quarta e quinta. Jeová Jireh, tá virando exploração. Não, não, não. Sou eu amanhã, 0659. Já tá prontinho ali os dois temas, os dois assuntos. O link já tá ok. Eu só preciso que você me diga lá o que que você quer ouvir amanhã. Se você quer ouvir sobre propósito ou se você quer ouvir sobre a ira, a importância da ira. Fica ligado. Tamo junto até depois do fim. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais tarde.